Por acaso, alguma vez você já tentou pagar determinada compra com o cartão de crédito e a mesma foi negada? Calma, isso é mais comum do que você imagina. Ter uma transação negada nem sempre é sinônimo de falta de crédito. Pensando em ajudá-lo a evitar cair nessa situação indesejada, elencamos aqui 5 dicas para evitar ter uma transação negada. Confira agora. Dica número 1. Confira sempre o seu limite antes de comprar. Parece óbvio, mas esse é o primeiro detalhe a ser verificado antes de realizar qualquer compra. E frequentemente nos esquecemos. A principal razão para ter uma compra recusada é não ter saldo suficiente. Portanto, atente-se ao limite total do seu cartão de crédito sempre que o valor da sua compra ultrapassar este valor. Não vai ser possível realizar a compra, a não ser que a operadora do cartão aprove compras além do limite autorizado. Dica número 2. Peça uma avaliação emergencial de crédito. Caso você realmente precise efetuar uma compra e ela ultrapassar um pouco do seu limite disponível, solicite uma avaliação emergencial de crédito pela sua operadora. Cartões de crédito digitais normalmente disponibilizam essa funcionalidade dentro do app, como o Credit Card Zero, por exemplo. Entretanto, saiba que ocorrerá uma análise e o limite poderá ser liberado ou não. Dica número 3. Confira os dados do cartão de crédito. Sempre que você fizer uma compra online, é necessário preencher várias informações, como o nome do titular, CPF, endereço, código de verificação, entre outras. Todos estes dados são verificados com a operadora do cartão, e caso você erre algum deles, pode acontecer da compra não ser autorizada. Dica número 4. Evite transações suspeitas. Algumas operadoras de cartões de crédito trabalham com uma política de prevenção a fraudes muito mais exigentes do que você precisava. Por exemplo, a Caixa Cartões costuma negar transações de mesmo valor e na mesma maquininha. Ou seja, se você passar o cartão de crédito 2 vezes seguidas com o valor de R$ 1,10, tenho quase certeza que o seu cartão será bloqueado e a administradora do cartão poderá entrar em contato com você. Isso acontece porque os criminosos costumam testar cartões clonados com transações de baixo valor antes de limpar todo o valor existente. Portanto, para evitar que isso aconteça, sempre consolide as suas compras e passe o cartão uma única vez. Dica número 5 e última: sempre avise sobre viagens internacionais. Um cartão de crédito digital disponibiliza uma funcionalidade de aviso viagem através do próprio aplicativo. O Nubank oferece essa funcionalidade e você evita enfrentar transtornos de ter o seu cartão de crédito bloqueado em uma viagem internacional. Para algumas operadoras é necessário informar pelo telefone mesmo, caso você vá viajar para fora do país. Isso é feito para evitar eventuais fraudes com a clonagem do seu cartão. Além destas situações, pode acontecer também um problema de conexão entre a loja e o adquirente, ou timeout, atraso na comunicação. Nestes casos, não temos o que fazer para evitar e somente depois que a situação seja normalizada será possível realizar a sua compra. Então, gostou? Não se esqueça de deixar aquele like e inscreva-se para mais novidades. Até logo!